Olá pessoal, galera britilizada, aquele abraço, um ótimo dia para todo mundo, né? O canal do Brito chegando, tá meio desajeitado as coisas aqui hoje, muito na correria, então vocês estão vendo, estão chegando diferente, né? Da proposta que a gente tem sempre aqui. Mas não poderia deixar de falar sobre o jogão de bola de ontem entre o Palmeiras e o Galo, né? Uma sexta-feira, então enfim sextou, né? Uma sexta-feira feliz para os torcedores atleticanos que estão rindo até nas orelhas com o resultado de ontem. Palmeiras 0, Galo 2, no Allianz Parque, partida realizada às 19 horas de Brasília, com resultado de 2 para o Galo, 0 para o Palmeiras, partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Bom, pessoal, era um jogo que estava envolto por muitas expectativas, né? Primeiro porque o Palmeiras já vinha de 3 derrotas consecutivas e precisava, né, dar uma resposta ao seu torcedor, que fora de campo também está fazendo muita pressão no time, né? Então, com a derrota de ontem, o Palmeiras então acumula 4 derrotas consecutivas, estacionou com 44 pontos e caiu para a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Atlético, que não vem apresentando bom futebol, apesar que teve bons resultados, né, bons placares aí, que levou o Galo a subir um pouquinho mais na tabela, apesar do último jogo ter perdido em casa, na Arena MRV, para o Coritiba, lanterna do campeonato naquele momento, né? O Atlético fez ontem uma partida de encher os olhos, né? E a gente tem que falar aqui, quando o Atlético foi muito mal contra o Coritiba, eu mesmo comentei aqui que o Atlético fez uma partida pífia, abaixo da crítica, uma partida que, se falasse que foi uma partida varziana, estaríamos ofendendo a várzea. Então, quando vai muito mal, a gente fala, mas quando vai muito bem, a gente também precisa ter esse reconhecimento. Então, faça aqui meia-culpa, né? Também pelo futebol que o Atlético apresentou ontem, se continuar apresentando esse mesmo futebol nesse restante de temporada, o Atlético ainda tem muita possibilidade de chegar realmente ao seu objetivo, que é uma classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Tá certo? Mas o Atlético não vinha trazendo um bom futebol. Ontem foi diferente, o Atlético teve uma partida muito boa e foi uma vitória gigante do Galo. Uma vitória gigante do Galo. Um adversário dificílimo, um adversário que está brigando em cima na tabela, né? Na casa do adversário já é muito difícil, né? Um jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, mas o Atlético foi lá e conseguiu vencer bem, com um excelente jogo. O Atlético fez um bom jogo, um jogo de encher os olhos ontem. Então é bom que se diga isso, que foi uma vitória então gigante do Galo, né? Além de ter quebrado um tabu de 10 jogos sem vencer o Palmeiras. Então, por tudo isso, realmente há que se ter o reconhecimento de que ontem o Atlético fez por merecer todos os elogios que a mídia vem trazendo sobre o time ontem. Tá certo? Da mesma forma como criticamos também, da mesma forma agora falamos como que o Atlético se reergueu de uma partida para a outra. E que era o que esperava realmente o torcedor atleticano, né? Com a partida de ontem, com o resultado da partida de ontem, o Atlético subiu para 43 pontos e ocupa hoje a 7ª colocação, a 1 ponto do G6, né? E vai brigar por, né, conseguir chegar até no G4 aí, quem sabe, entre os 4 primeiros do campeonato. Tá certo, pessoal? Dito isso, então, vamos falar um pouquinho, né, do que foi o jogo. O Atlético começou o jogo já muito envolvido com o que valia a partida, né? E o Felipão entrou com um time bem posicionado, né? Fez algumas mudanças e foi muito bem nas colocações, nas peças, né, no tabuleiro do xadrez ali contra o Palmeiras, que também veio com um time um pouco diferenciado, né, devido a algumas mudanças necessárias. O Palmeiras entrou com um time que logo no início
sofreu com a saída do Gabriel Menino, sentindo uma contusão, né? O Endrick também, logo no início do jogo, sentiu um pouco, mas permaneceu na partida, né? Fora das 4 linhas, o técnico Abel Ferreira, né, está suspenso pelo STJD por ter criticado o árbitro Bruno Arleu, que é o mesmo árbitro de ontem, pegou dois jogos. Então, à beira de campo estava o auxiliar, o João Martins, né? E entrou com um time bem postado também, mas o Atlético não tomou conhecimento e fez um primeiro tempo bastante primoroso, né? Oferecendo muito perigo ao Palmeiras, que poderia sim, né, levantar as mãos para o céu de ter saído apenas com 1-0 até o intervalo, né, no primeiro tempo, até o intervalo, porque o Atlético criou boas oportunidades. Com 1 minuto e meio o Atlético já tinha um gol, né, um lance de muita felicidade e um contra-ataque perfeito de longe. O Hulk arriscou um chute bem no cantinho, uma bola, na minha visão, assim, até defensável, mas o Everton aceitou. Não foi uma falha do Everton, mas era uma bola defensável, na minha visão, e o Hulk foi muito feliz no chute, e com 1 minuto e meio, então, o Galo já fazia 1-0 no Allianz Parque contra o Palmeiras. A tônica do jogo no primeiro tempo foi essa, né? O Palmeiras partindo para cima para tentar diminuir, né, o placar que perdia, e o Atlético se firmando ali, né, os jogadores se entendendo bem, né, e criando muito boas oportunidades para aumentar o placar, mas isso não aconteceu. Tiveram oportunidades o Alan Franco, né, o Igor Gomes, o próprio Paulinho, o Hulk também, né, bola na trave com o Alan Franco. E a tônica do primeiro tempo, então, foi essa. E para o intervalo, o Atlético levou, então, o resultado de 1-0. Voltou para o segundo tempo da mesma forma, porém, com algumas mudanças, o Palmeiras melhorou muito no segundo tempo. E a gente pensava que era questão de tempo o Palmeiras até empatar o jogo, porque o Atlético perigosamente recuou o time, né? Então o time ficou perigosamente um pouco mais recuado e tentando segurar, né, o ímpeto que o palmeirense, né, que os palmeirenses estavam colocando no jogo, mas aos pouquinhos o Atlético foi se equilibrando na partida, e isso foi muito bom, porque o Atlético começou a enxergar possibilidades de melhorar, né, o desempenho em campo, e isso aconteceu. Aos 30 minutos, num erro de bola, a saída de bola, o Saravia, num excelente desarme ao Piquerez, né, e com uma visão excelente do posicionamento do Paulinho, fez um lançamento primoroso para o Paulinho, que estava ainda no nosso campo de defesa, mas fez um domínio jogando a bola para frente, já pegando a defesa do Palmeiras toda desconcertada e ficando cara a cara com o Everton, que saindo para tentar fazer a defesa, deixou escancarado o gol, e o Paulinho não perdoou e jogou a bola para o fundo das redes aos 30 minutos, fazendo então 2-0 para o Galão da Massa, um resultado espetacular, né? Espetacular, e que coloca o Atlético de novo na briga aí na tabela para a sequência do campeonato. Tá certo, pessoal?